Vamos falar agora de rede agrícola e rede pecuária. Eu vou conversar agora com Amaury Amada Júnior. Ele é da Expertise Investimentos, faz parte, representa o Grupo XP aqui em Rondônia e agora há pouco uma palestra super interessante falando de investimentos, de rede. Fala pra gente como é que a gente chega nesses números aí de investimentos. Bom dia, Tony. Bom dia a todo o público. Obrigado pelo espaço. A palestra de agora de manhã aqui na Rural Show foi um espaço concedido pelo governo do estado para a gente falar de ferramentas de proteção de preços para o produtor rural, né, Tony? A gente vê nos últimos 2 anos o produtor rural muito machucado, muito magoado, com, infelizmente, prejuízos na sua atividade pecuária, na sua atividade agrícola, né? Então, o produtor de soja teve a oportunidade em 2022 de vender saca de soja perto de R$200. Teve a oportunidade no ano passado de vender um pouco mais alto. E esse ano a gente está vendo aí a produção de soja vendendo a R$110, R$115 a saca de soja. Então é um decréscimo muito grande. E o custo produtivo está mais ou menos balizado lá nos R$200 a saca de soja. E o que aconteceu, Amaury? O que aconteceu para esse produtor? Faltou uma informação? O que houve para ele não ter vendido na hora que o preço estava, vamos dizer assim, o preço estava bom para venda? O que aconteceu? Muitas vezes vem o viés emocional de acreditar que, o preço ainda está baixo, com o custo todo que eu tive, ela vai vender mais cara, porque se com o ano passado eu tive um custo X, vendia tanto, tem uma margem de lucro tal, eu tenho que ter a mesma margem de lucro. E aí eu tenho um custo lá em cima, a margem de lucro tem que ser um pouquinho, né? E o preço teria que ser para cima. Não está errado o pensamento dele. Mas infelizmente, o produto que o produtor rural produz é uma commodity. E commodity ela é precificada não por mim, não por você, não pelo produtor, mas pelo mercado. O produtor influencia no mercado de preços, sim, com a produtividade. Se a oferta é muito grande, o que acontece com os preços? Caem. Se a oferta é muito baixa, naturalmente ela sobe. Se existe algum gargalo na distribuição no sistema logístico, isso atrapalha, isso faz com que o preço suba. Mas a gente vem num processo recente de vários episódios no mundo, e aí a gente fala de um cenário de inflação global muito relevante. Quando a gente fala de inflação, a gente fala de redução de poder de compra. Redução de poder de compra, eu reduzo demanda. E aí o que acontece quando eu não tenho demanda? Se eu não tenho demanda, naturalmente, o mesmo que eu produzir a mesma coisa, eu tenho sobre-oferta. Com sobre-oferta, o preço cai. E se eu não tenho, e aí o produtor, por que ele se machucou? Porque a grande maioria ficou só no viés emocional, só não fala, não, eu controlo o preço do meu produto. E hoje infelizmente hoje não global, tem como. Não tem como, né? Eu ia te perguntar, o produtor hoje não consegue sozinho mais. Hoje ele vendeu a commodity dele sozinho, não vai rolar, não funciona mais. Nesse comércio tão global. É muito complicado. Sozinho ele consegue fazer? Consegue, porque ele vai lá na trade, negocia com a trade e fala, o preço X ali eu aceito para a safra que vem. Ok. Ele já fez uma proteção. Ele já predeterminou aquilo ali. O que ele fez? Ele tirou o risco do preço e falou para a trade, o risco agora é seu. Eu vou produzir, mas o risco é teu, não é mais meu. O preço. Por quê? Eu gastei R$90 para produzir uma saca de soja, estou vendendo a 110. Eu tenho lucro. Ponto. Agora, eu deixei para vender só na colheita. Quando eu estou vendendo na colheita, o que eu estou fazendo? Eu estou vendendo no momento em que eu tenho o produto físico na mão. Eu tenho ele aqui físico. E eu falo, não, eu vou vender agora. Só que quando eu tô colhendo, se é safra, o que você tá fazendo se você é produtor? Tá colhendo. Esse momento é um momento de quê? De muita oferta. Naturalmente, é um momento em que os preços geralmente estão mais ajustados. Que as âncoras do mercado, as expectativas de mercado já estão mais alicerçadas. Elas já não estão mais, a expectativa é essa, a expectativa de seca, a expectativa de logística, quebrou o sistema, quebrou não sei o quê. Não. Eu tô com toda a oferta ali na mão. Mas a colheita norte-americana é só lá em agosto, setembro. É lá. A produção brasileira é colhida agora. E eu alimento 1/3 do mundo. Não adianta eu ficar querendo que a minha produção valha mais do que a sua. Existe modo de fazer a minha produção valer mais do que a sua? Existe. Aí a gente faz o processo de valoração do produto, que é o café hoje, que a gente vê esse café gourmet, esse café fermentado, é um café diferente, mas é um processo diferente. O produtor que faz um café gourmet, um café fermentado, um café de qualidade, ele colhe 100% maduro, 100% quase, né? Mas ele colhe muito mais perto de maduro do que a colheita tradicional, que é aquela colheita, madurou um pedaço, ele começa a derrubar tudo. Então ele colhe verde, colhe maduro, colhe ardido, colhe tudo.
Esse é o produto commodity. Agora, soja e milho, é difícil você falar que vai gourmetizar aquilo ali, que você vai colocar valor naquilo ali. A não ser que você crie, né, um sistema produtivo industrial, de eventualmente você esmagar soja, de você fazer farelo, de você adaptar ali que ela tem um nutritivo adicional para ração animal. Legal, então o milho, a mesma coisa. Se você não for industrializar o milho, dificilmente você consegue agregar muito valor. E aí existe um milho que tem valor agregado super alto, que é o milho de pipoca. Mas é o milho de pipoca que a gente chama de milho de pipoca cinema. Esse milho tem um valor agregado ainda mais alto. Só que ele é muito específico, ele tem uma demanda de altitude, etc. Uma situação mais peculiar. Que a maioria dos produtores querem fazer o quê? Querem eficiência. Então eles querem um custo mais baixo, uma produção relevante e vender. Esse produtor é produtor de commodity, ele não é produtor de produto específico. Hoje não tem como você trabalhar com commodity sem pensar no mercado financeiro, esses investimentos, esses caminhos. Você falou dessas ferramentas lá que estão hoje disponíveis aí e precisam ser utilizadas, né? Tony, definitivamente o produtor rural ele já não pode mais viver nessa situação só porteira para dentro, só eu e minha família, né? Eu tenho que viver eu e minha família. Eu preciso viver eu e minha família, mas eu preciso ter lucros. Produtor sem lucro, ele não produz, ele não sustenta a família, ele não realiza sonho próprio, ele não realiza o sonho da família. Então, se ele não utilizar as ferramentas de mercado financeiro que trazem ali uma previsibilidade de caixa para ele, ele acaba se machucando, né? Que é o que a gente vê acontecendo agora nos últimos 2 anos. E é algo que eu enfatizei na palestra. Quando a gente começa a se desgostar das coisas, a gente tende a criar uma âncora emocional negativa. A gente tende a querer se afastar daquilo ali. E se a gente olhar os últimos 30, 40 anos, 50 anos de Brasil, a gente vê um êxodo rural muito grande. As famílias saindo do campo, indo para a cidade. As gerações seguintes do produtor indo para a cidade. Por quê? Era muito sofrido, ainda é sofrível. Mas hoje a gente tem muita tecnologia. E aí essa globalização faz mais concentração. Hoje você vê grandes grupos com áreas enormes. E vê pouco pequeno produtor. Entre aspas, pouco. Ainda são mais pequenos produtores do que grandes produtores. Mas quando a gente estratifica e fala, olha, produtividade, né? Quantidade de grãos produzidos no mundo. 85% dos grãos produzidos pelo mundo vem de menos de 5% dos produtores. Ou seja, os outros 95% produzem 15% da produtividade mundial. Aí você fala, mas como assim? É uma regra extremamente nociva, porque é extremamente concentrado. Hoje a gente tem um alto custo de tecnologia, que um pequeno produtor não consegue implantar muitas vezes. A gente tem a situação de êxodo rural, das famílias irem muito para a cidade. Porque o pai falava, pô, não, trabalhar no campo é tão sofrido, é tão árduo, é tão cansativo, e não me dá lucro, eu não consigo crescer. O filho dele ouvindo isso faz o quê? Pô, meu pai trabalha no campo e não cresce? Eu vou trabalhar no campo para quê? Quando a gente fala de Rondônia Rural Show, de investimentos, de mercado, bolsa de valores, um ponto aí que nos faz repensar essa questão do mercado, questões climáticas. Hoje, cara, o cidadão, o pecuarista lá, o proprietário faz um investimento pesado e essas mudanças de climas, estiagem acima do normal, tudo isso, existe uma preocupação aí, né? Como é que você vai investir? E ano que vem, será que vai ocorrer uma estiagem um pouco maior? E o que eu investi? Essa segurança, essa proteção. Então assim, Tony, se a gente olha para todos os riscos que a produtividade já me traz, por que eu vou assumir o risco financeiro também? Ficar 100% com ele. Eu tenho risco climático, eu tenho risco de terra, eu tenho risco de solo, de qualidade de solo, que eu tenho que suplementar ele, eu tenho que colocar lá nutrientes que muitas vezes faltam, potássio, nitrogênio, fósforo, cobalto, etc. Isso o produtor já tem conseguido fazer muito bem. O único risco que ele de fato não consegue prever é o climático. Né? Afinal de contas, Deus fez a natureza aí, a gente não consegue mensurar se para lá, se para cá, se para cima, se para baixo. Essa vontade aí é dele. E o planeta roda em volta de si mesmo ali, e hora traz chuva, hora tira chuva, hora tá mais quente, hora tá menos quente. Esse risco, infelizmente, não existe ali uma proteção, né? O norte-americano hoje ele tem uma ferramenta de seguro já desenvolvida, mas é um mercado mais desenvolvido que o nosso, mais maduro que o nosso, em que o produtor, se ele tiver uma estiagem muito grande, ele pode abdicar de plantar, e o seguro vem e paga. No sul do país, os produtores já têm alguns mecanismos de ferramentas de proteção de seguros, né? Mas aí são
conjunturas que eles se uniram para juntar, fazer um fundo de proteção para isso, que é como se fosse um seguro, né? O seguro do seu carro. E aí, quando a gente fala de financeiro, de proteção de preços, isso aí hoje existe o seguro de fato, que é o hedge agrícola via opções de mercado financeiro. Então hoje existe como eu tirar um dos riscos da minha mão. Se eu não preciso correr esse risco, por que eu vou juntar mais um? Se eu tenho climático, eu tenho de solo, eu tenho de fertilizantes, eu tenho de qual insumo eu vou usar, qual que é o mais adequado, por que eu vou trazer o do mercado também para minha mão? Minha mão só tem 5 dedos, né? Aí eu penduro muita sacola, o que acontece? Então aí. A gente tem que buscar mitigar isso. E quem mitiga riscos tende a ter mais longevidade, tende a ser perene. E aí a gente vem para a questão de sucessão, né? Que eu comentei ali, poxa, as famílias em êxodo. Hoje a gente até vê alguns movimentos de gerações voltando para o campo. Não é que ele está voltando direto para o campo, tá, pessoal? Mas ele está voltando para a atividade operacional do campo. Dentro do grupo grande, você vê algumas pessoas voltando. Os mais jovens começando a assumir cargos de direção operacionais ali dentro, por gostarem. Por quê? Os grandes grupos, invariavelmente, já tocam a sua produtividade, o seu negócio, como um negócio, como uma empresa. E a gente precisa criar isso. O produtor rural precisa criar essa estabilidade, essa previsibilidade para ele. E, naturalmente, ele vai virar pro filho dele e falar, filho, é bom ser produtor. Eu tenho orgulho de ser produtor. O seu alimento, o seu carro, a sua casa hoje foi dada pelo campo. Tá certo. Amaury, foi muito bom essa conversa, muito boa conversa. Assuntos bem bacana. Tua palestra realmente ela é importante nesse momento aí. E para a gente encerrar, como é que te encontra no Instagram? Como é que as pessoas conseguem falar com a expertise, trocar uma ideia? Meu Instagram é amaurijr.iamada, tudo com I, tá, pessoal? Então tá ali embaixo meu nome. Meu nome corridinho ali é amaurijr.iamada. Meu WhatsApp 69 984131723. Tá? Então eu fico super à disposição. E o meu escritório é expertiseinvestimentos.com.br. Então vocês conseguem nos encontrar lá. Podem ficar à vontade para me contatar, podem ligar, podem chamar no WhatsApp. Eu busco sempre estar o mais disponível possível para o produtor, para quem quer começar investimentos no geral no mercado financeiro. E estou à disposição. Demais. Beleza, bom demais. Ruralcast Show conversando aqui com o Amaury Yamada Júnior. É a 11ª Rondônia Rural Show Internacional nos estandes e nos estúdios.